Imagine gastar 200 milhões de dólares em um filme baseado em uma das franquias mais icônicas dos anos 80 e depois, galera, descobrir que o público simplesmente não apareceu. Ninguém gosta de mim, ninguém veio me ver nos cinemas. Estou magoado. Gostaria de ser mais homem, como minha amiga Tila. E pior ainda, tá? Imagine passar meses dizendo aos fãs que aquilo que eles sempre amaram na franquia talvez fosse justamente o problema. Pois é, parece que alguém gritou "Eu tenho a força" e a bilheteria respondeu "Tem certeza?" Fala, meus nerdolas queridos, como é que vocês estão? Olha só, o novo filme The Masters Universo chegou aos cinemas cercado de expectativa, marketing pesado e a promessa de transformar He-Man em uma grande franquia moderna. Mas o resultado foram piadas dignas de gore. He-Man vai se derrotar a si mesmo. Com um orçamento estimado em 200 milhões de dólares, o longa arrecadou apenas 29,3 milhões nos Estados Unidos durante o seu final de semana de estreia. Mundialmente foram cerca de 54 milhões. Traduzindo, tá, pro português, claro, que tem gente que não entende. O castelo de Grayskull entrou em recuperação judicial antes mesmo do segundo final de semana. O mais curioso disso tudo é que os números contam uma história muito específica. Quase 70% do público era formado por homens, coisa que eu sempre digo aqui no canal, né, majoritariamente, entre 45 e 54 anos. Ou seja, os fãs que assistiam He-Man enquanto tomavam Nescau na frente da TV apareceram. Agora, e as crianças, cara, sumiram, ou os adolescentes, nem sinal. Então assim, a nova geração que deveria garantir o futuro da franquia, assim na cabeça dessa galera, simplesmente não comprou a ideia. E quando você analisa as entrevistas dadas durante a divulgação do filme, talvez isso faça mais sentido do que deveria. Meses antes da estreia, o diretor Travis Knight afirmou que Esqueleto representava masculinidade tóxica. Já Camila Mendes, intérprete de Tila, explicou que sua personagem teria sido afetada pela masculinidade tóxica e que desenvolveu características masculinas como mecanismo de defesa. Porra! Bom, se você teve coragem de assistir o filme nos cinemas, provavelmente percebeu que eles não estavam exagerando. A Tila apresentada aqui lembra bastante a versão mais recente da animação da Netflix, extremamente empoderada e frequentemente colocada em destaque. Em determinado momento, durante uma cena que tenta, né, soar como uma simples brincadeira, como sempre ali no quase todo o filme, o próprio pai mentor do Idris Elba sugere que ela representa, né, de certa forma, o homem que ele gostaria de ter sido. Assim, é uma escolha curiosa de roteiro, especialmente quando observamos o contexto geral da história e a forma como os personagens masculinos e femininos são retratados ao longo do filme. Não só no filme, mas nos últimos filmes recentes de Hollywood. Para muitos
muitos fãs, galera, mais antigos da franquia, assim como eu e talvez vocês, essa abordagem reforça a sensação de que os personagens clássicos foram reinterpretados para atender uma nova mensagem ou para um novo público, que eles costumam dizer. E em vez, que é o que nós desejamos, de preservar as características que os tornaram populares originalmente. Agora, pensa comigo aqui, galera. Durante décadas, o He-Man foi vendido como um símbolo clássico de heroísmo. Um cara que literalmente ergue uma espada pro céu e grita: "Eu tenho a força!" A mensagem sempre foi simples: coragem, responsabilidade, sacrifício e heroísmo. Mas durante a campanha de divulgação, parte da equipe parecia mais interessada em explicar que o poder masculino era um problema do que em vender uma aventura épica de fantasia. Eu tô indignado! Como que eu posso dizer pra vocês? Lançar um filme do Popeye, vocês conhecem o Popeye? Explicando que espinafre é prejudicial à saúde. Ou talvez um filme do Sonic dizendo que correr é uma forma de opressão contra quem anda devagar. A estratégia parece curiosa, mas as coisas ficaram ainda mais interessantes quando a Camila Mendes revelou sua principal inspiração para interpretar a Teela. Segundo ela, a referência foi ninguém mais, ninguém menos que Daisy Ridley, direto de Rey em Star Wars. É aquela mesma personagem que gerou anos de debates na internet e foi o início do começo do fim do universo de Star Wars. E assim, a comparação imediatamente acendeu um alerta vermelho em muitos fãs. Vocês estão lembrados, né? Porque assim, não porque Rey seja necessariamente uma personagem ruim para todos, tem os louquinhos aí que gostam dela, mas porque ela acabou se tornando o exemplo mais famoso do debate sobre as chamadas Mary Sues da cultura pop. Sabe aquele personagem que parece nascer com todas as habilidades desbloqueadas, aprende tudo em tempo recorde, supera adversários experientes sem grandes obstáculos e raramente precisa pagar um preço pelos próprios erros? Pois é, cara. Muitos críticos enxergaram a personagem dessa forma. E certo, né? E quando o herói praticamente já começa a jornada no nível máximo, fica difícil criar tensão, evolução ou aquele sentimento de conquista que faz o público vibrar junto com a vitória. Convenhamos, quando a primeira associação que você faz para vender seu filme é lembrar os fãs de uma das maiores divisões da história recente de Star Wars, rapaz, talvez o departamento de marketing merecesse um abraço e um curso de gerenciamento de crise. Mas espera, porque fica ainda melhor. Jared Leto, um cara que preocupa todo mundo por onde passa, né? Ninguém tem muita, esperança com esse cara tá envolvido nos filmes. O ator interpreta o Esqueleto. Praticamente desapareceu da divulgação, galera. Não compareceu à estreia mundial, não participou da campanha promocional, não divulgou o filme para seus milhões de seguidores. Fucking nada, absolutamente nada. O cara, minha gente, parecia mais invisível que o Gorpo usando uma capa de invisibilidade. E considerando o histórico recente de filmes estrelados por ele, vocês sabem, né, que é Morbius, Tron, talvez ele tenha desenvolvido um certo sexto sentido para detectar tempestades antes dos meteorologistas. E o mais triste de tudo isso é assim, depois de décadas esperando um novo filme do He-Man, em meio a todas as polêmicas e problemas do filme,
e, né, é o possível flop nas bilheterias, o próprio esqueleto do Leto acaba sendo uma das melhores partes dessa produção. Parece brincadeira, eu sei. Quem não assistiu vai duvidar. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Mas assim, finalmente acertaram o vilão. E olha que os vilões estão difíceis nos filmes atuais, né, de super-heróis. Mas assim, em meio de tanta coisa que eles erraram nesse filme, cara, nem a força de Grayskull consegue salvar o resultado final, mesmo com o esqueleto. Agora, existe um detalhe importante que muita gente ignorou, tá bom? O fracasso não aconteceu porque o público não conhece He-Man. Pelo contrário, tá? Os fãs apareceram. O problema é que apenas os fãs antigos apareceram. O filme não conseguiu conquistar uma nova geração, ponto. E sem novos fãs não existe franquia. Existe apenas a nostalgia. E nostalgia é uma gasolina poderosa para ligar um motor, tá? Mas não é suficiente para manter um carro andando para sempre. Aliás, galera, esse é um padrão que temos visto repetidamente em Hollywood, tá? Diversas franquias clássicas estão sendo relançadas apostando mais em desconstruir seus heróis do que em celebrar aquilo que tornou esses personagens populares em primeiro lugar. E o resultado? Muitas vezes, galera, o público olha pra tela e pergunta: tá, mas cadê o personagem que eu vim assistir, meu Deus do céu? É quase como se existisse uma maldição moderna dos roteiros. Primeiro fazem piada do herói, depois transformam ele em coadjuvante. A gente viu isso acontecer na animação da Netflix. Depois explicam por que ele estava errado o tempo todo. E por fim ficam chocados quando a bilheteria parece um deserto de Eternia. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o problema foi o marketing? Foi o roteiro? Com certeza, né? Foi a abordagem dos personagens? Alguns também. Eu tô falando de mim, tá? Ou simplesmente o público já perdeu interesse em adaptações de He-Man? Duvido muito. Eu tô meio que respondendo aqui a minha visão, né? Mas é claro, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, porque eu vou ler todos eles, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre cultura pop, Hollywood, adaptações mal feitas, porcamente podres, né, assim diria o meu querido amigo André Alba, games e todas as loucuras que estão acontecendo na indústria do entretenimento, já deixa o like, tá ligado? Esmaca o socão da força de Grayskull aí, tá ligado? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que assistia He-Man nas manhãs dos anos 80 e, claro, se inscreva aqui no canal porque eu analiso os flops, os sucessos e as decisões mais bizarras de Hollywood sem passar pano pra ninguém. Eu sou o Alan e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Me fui.